Olá, meu nome é Fernanda, sou psicóloga e responsável pela Leveza do Afeto, Cuidadores Diferenciados. Estamos no mercado desde 2008, formando e encaminhando para diversas oportunidades de trabalho cuidadores de idosos. Hoje vamos conversar sobre o processo de luto em idosos. Então vamos lá, né? Vamos conversar hoje sobre o luto do seu paciente. Na velhice, algumas perdas mais frequentes, né, são a saúde física, capacidades, companhias, o cônjuge ou a qualidade de vida. Devido a essas perdas, o indivíduo, o paciente, passa por inúmeros processos de luto, que seriam um conjunto de reações naturais a essas perdas. Esses lutos precisam ser vividos, elaborados, né, até que aconteça uma superação e aceitação dessa fase do seu paciente. As fases. Elizabeth Kubler-Ross é uma autora que fala muito bem sobre as fases do luto, né? Ela é uma famosa psiquiatra suíça e que ela descreveu muito bem essas fases que vão desde a negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. No entanto, nem todos passam por todas as fases e as ordens delas também podem variar, né? E ele pode, né? Assim, não necessariamente elas acontecem aí nessa ordem certinha. Cada indivíduo é único e reage de formas diferentes. O luto não tem data para terminar, podendo durar meses, anos ou nunca acabar, dependendo das características da personalidade do enlutado e do nível e da intensidade da sua relação com o falecido. É nessa hora que é muito interessante a gente pensar, porque o idoso, ele tem ali uma coisa, né, assim, uma coisa meio deprimida, uma depressão endógena clássica do idoso, que é uma coisa assim, de que todo dia ele tem que lidar com algum tipo de luto. Mesmo que ele não tenha que lutar, que lidar com algum luto objetivo, assim, com a perda de um marido, com a perda de um filho, com a perda de um amigo, ele lida com várias perdas subjetivas. Perda da sua independência. Quando entra um cuidador pela primeira vez para trabalhar com aquele paciente, ele tem um luto pela perda da sua independência. A primeira resistência deles é falar: lá vem a tomadora de conta da minha vida. Acabou essa fase em que eu dou conta da minha vida sozinha e agora vem aí uma tomadora de conta da minha vida. Quando ele vai colocar fralda pela primeira vez, ele tem um luto pela perda do controle do esfíncter, né? Assim, quando. Então, todas essas perdas subjetivas, elas vão trazer aí um luto, que é esse processo de elaboração. Mas aqui hoje, assim, nós estamos aí conversando com você sobre o luto, né? Assim, sobre alguém, um paciente que perdeu um filho, um marido e está deprimido. E aí, uma outra coisa interessante para a gente pensar também é no paciente que está deprimido e no paciente melancólico. O paciente deprimido, ele está deprimido em função do luto e ele fica ali por conta daquilo, remoendo, sofrendo, mas certa altura ele supera, né? Mais cedo ou mais tarde ele melhora, ele volta a ver cor no mundo. O paciente melancólico não volta a ver cor no mundo. É aquele paciente que vai ficar de camisola no quarto. É aquele paciente que não vai sair do quarto. E nós vamos falar de muitos assuntos, mas eu achei muito importante lembrar disso aqui, assim. E por que que é tão importante para você, cuidador, entender o que que acontece com o paciente melancólico? O paciente melancólico, ele tem um alto risco de autoextermínio, de abuso de medicação, né? Se ele tem acesso aí à medicação controlada, ele pode aí usar essa medicação sem controle. Então é muito importante que vocês, cuidadores, estejam atentos ao paciente e entender o que que ele está vivendo ali. É uma depressão em função de uma perda, ou ele é um paciente que sempre foi deprimido e agora, com essa perda, ele se tornou melancólico e ele está representando risco para ele mesmo. Isso é muito importante. O cuidador é a pessoa que está ali na ponta e que tem que prestar atenção e dar notícia sobre isso para a família. Achei importante.
colocar isso aqui para vocês. O idoso pode ter necessidade de ajuda para realizar atividades básicas da sua vida diária, uma vez que a máscara usada no funeral não pode mais ser mantida e é necessário que algum parente ou amigo próximo assuma muito dos papéis e responsabilidades do enlutado, deixando livre para vivenciar o luto. Quando o paciente, né, tá aí nesse processo de luto, assim, é comum que ele não dê conta mais das atividades de vida diária, assim, que ele se jogue, que ele abandone, que ele jogue essa sensação de jogar a toalha. Então, mais do que nunca, aí pensando nos cuidadores, vocês vão ter esse papel, assim, de garantir que essa pessoa tomou banho, se alimentou, né, assim, tá dormindo, funções, manter aí as funções, as atividades de vida diária e as funções vitais em dia. Fique atento ao seu paciente em luto. E nós vamos falar aqui o tempo todo de luto do paciente, e eu tenho certeza que vocês também vão se identificar. Porque o cuidador que ele está acompanhando esse processo junto com o idoso, assim, ele vive isso junto, ele sente a mesma coisa. Então, às vezes, é muito complicado, até para um cuidador que já tem uma estrutura mais deprimida, não adoecer junto, né? Assim, e é aquilo que a gente fala o tempo todo. O cuidador tem que ser a promoção de saúde para aquele paciente. O luto tem uma fase aguda que envolve respostas à separação e ao estresse, e é caracterizada por saudades, sentimento de perda, tristeza, pensamentos e imagens da pessoa falecida. O paciente vai falar e falar e falar sobre, né, assim, o seu parente que morreu, sobre a sua perda, sobre a sua dor, vai te contar histórias. E é muito importante porque a nossa tendência é falar, chuchu, já passou, esquece, tentar distrair, mas eu acho que é nessa hora que a gente tem que ser muito empático para escutar, né, para ter paciência e escutar as mesmas histórias, né, que isso faz parte desse processo de elaboração mesmo do luto. Ouvir a voz, ver e sentir a sua presença podem representar formas de alucinações benignas, sem significado psicopatológico. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar assustada, não precisa ficar achando que o paciente enlouqueceu. Tudo isso faz parte do processo de luto. Nesta fase, costuma haver uma confusão a respeito da própria identidade e do seu papel no ambiente social. Há uma tendência a afastar-se das atividades habituais, assim, tá mais isolado, não querer muito contato social, não querer receber visita, mal querer tomar banho, parar de comer. É muito comum o paciente parar de comer total, né? Assim, que são todos sinais desse profundo sentimento de desesperança, né, assim, esbarrando aí numa apatia, numa falta de interesse no mundo, numa falta de significado, de sentido, né? Assim, é muito duro lidar com esse tipo de paciente. Atenção, no período que se segue ao falecimento, né, nesse processo aí de luto, aumenta muito o risco de infarto do miocárdio, de distúrbios de humor, ansiedade, alimentação e sono. Além disso, né, assim, é muito comum o aparecimento de sintomas como falta de ar, aperto no peito, falta de energia e abusos de drogas lícitas ou não, para quem já tinha aí mais ou menos esse histórico, né? Não é incomum a gente ver idosos aí com problemas com álcool, com problema com bebida e com abuso de álcool, abuso de remédio para dormir, de remédio controlado, né? Vocês têm que ficar muito atentas a esse momento e ao acesso dos pacientes às medicações. A intensidade do luto costuma diminuir gradativamente com o passar dos meses. Ufa, né, gente? Tem uma hora que tem que melhorar. Embora os sintomas possam retornar em momentos de dificuldade e em ocasiões especiais, tais como aniversário, Natal, né, datas marcantes. A falta de adaptação à nova realidade e os desgostos da vida cotidiana, como sensação de solidão, podem interromper os mecanismos adaptativos e provocar regressão à fase aguda. Não estava querendo desanimar vocês, não, mas quando parece que o paciente está quase bom, ele pode ter uma recaída. Faz parte. Bom,
Lutos muito prolongados podem se beneficiar da psicoterapia, de preferência conduzida por especialistas em lidar com situações de luto. Tem pessoas, né, tem profissionais que trabalham especificamente com isso. Inclusive, aqui em Belo Horizonte, tem um grupo de perdas irreparáveis, um grupo de elaboração para perdas irreparáveis. É um grupo muito interessante de conhecer. Pode jogar no Google que com certeza, grupo de elaboração de perdas irreparáveis, com certeza você vai achar alguma coisa. O objetivo da terapia é restaurar a autoconfiança, o entusiasmo para planejar o futuro e ajudar a pensar na morte sem evocar culpa, revolta ou ansiedade. Né? A morte ela traz aí um sentimento muito de culpa, né? De tudo que eu poderia ter feito e eu não fiz, né? Assim, e a culpa ela é muito paralisadora, é muito difícil para o paciente. Pode abrandar o luto, manter a sensação de que a pessoa que se foi está por perto, através do exercício de relacionar o ente perdido a lembranças felizes, se isso for reconfortante para o enlutado, né? Assim, é essa coisa, a gente tem essa tendência a negar que a pessoa existiu, que ela morreu, né? Assim, vamos evitar de falar que fica mais fácil de lidar. Muito pelo contrário, a gente recomenda que falem, né? Que ao falar, a pessoa está elaborando aquela perda e ajuda no processo. Então, assim, nunca corte a conversa, né? Nunca corte a pessoa, deixe ela falar do tanto que ela precisar falar sobre o seu paciente, sobre a sua perda. Na fase adulta e velhice, assim como na infantil, ocorre uma necessidade, uma figura de ligação. Aí vocês são também, além de promoção de saúde, agora vocês são o quê? Figura de ligação para que seja a sua base segura em momentos difíceis, atuando como um suporte. Seres humanos de todas as idades são mais felizes e mais capazes de desenvolver melhor seus talentos quando estão seguros de que, por trás deles, existem uma pessoa ou mais pessoas que virão à sua ajuda caso surjam algumas necessidades. Essa é uma frase do Bowlby que a gente adora. Redes de suporte. As redes de suporte são formadas por aqueles que possuem uma ligação entre si, um laço social ou pessoal. O fortalecimento desse laço ocorre a partir da proximidade entre os indivíduos, podendo ser por uma ligação telefônica ou encontros sociais. O contato com os confidentes é muito importante, né? E as seguintes atividades são muito benéficas: falar ou encontrar amigos, vizinhos e familiares, ir a lugares que estimulem o contato social, como clubes de idosos, e também aproximar-se da espiritualidade. A espiritualidade costuma ser muito importante nesses momentos. Idosos relatam que a espiritualidade é um pilar muito importante para o equilíbrio emocional perante as dificuldades enfrentadas no dia a dia, fazendo com que a situação pareça menos angustiante e pode promover conforto, esperança e uma melhor aceitação das condições atuais. Bom, a gente fica assim por hoje. Nossa bibliografia está aí para quem quiser, né, se aprofundar no tema. Estamos à disposição. Até mais.